Hi friends da primeira série, good afternoon, how are you? Como vão vocês? Espero que estejam todos bem, meus amiguinhos. Bom, nós vamos iniciar então nosso conteúdo, não é? Do material de língua inglesa. E aí quero que vocês abram para mim o material na página 162, onde a gente começa com a nossa unit number 5, a unidade de número 5 do nosso material didático, onde nós vamos trabalhar, tá, com There is a famous picture on the wall. Há uma pintura famosa na parede. Bom, essa unidade vai servir para a gente trabalhar com there is, there are, certo? Que é o nosso tópico de gramática, mas também para que a gente aprenda sobre um pintor muito famoso, não é? Que faz parte do cenário artístico mundial, claro, agora depois de sua morte, que é Vincent van Gogh, certo? Então Van Gogh tem várias pinturas, como Noite Estrelada, O Quarto, não é? Os Girassóis, enfim. Então, a gente vai perceber, não é, que Van Gogh é muito importante para a questão artística do cenário mundial. Ele deixou um legado gigante, não é, e também criou uma escola, não é, que inspirou muitos artistas, não é, no decorrer dos tempos. Então a gente começa com um new start. A gente tem aqui no material didático, eu vou mostrar para vocês, certo? A figura do bedroom, não é, pintada por Van Gogh. E a gente tem algumas informações. E aí, baseado nessas informações, nós vamos discutir as seguintes questões. Vocês podem me dar respostas escritas, certo? Para as perguntas que a gente tem aqui. My bedroom começa da seguinte forma. The Bedroom, by Vincent van Gogh, is one of the most famous paintings in the world. Então, meu quarto, ou o quarto, de Vincent van Gogh, é uma das pinturas mais famosas do mundo. The final version was painted in 1889. Então a pintura final foi feita, tá? A versão final foi feita, pintada em 1889. After he had painted two very similar, but not identical versions. Tá? Então, logo depois de ele ter pintado duas versões que eram similares, mas não eram idênticas, não é? O Vincent van Gogh então pinta essa obra, certo? It depicts his bedroom as a child. Então ele descreveu, não é? Tentou pintar para retratar o quarto dele quando ele era criança, certo? We can see some interesting features such as there are two doors in the bedroom and the presence of many pictures on the wall may indicate that he already liked art when he was young. Então, tinham duas portas, não é? E várias figuras na parede que já demonstravam que o Van Gogh tinha certo interesse pela arte, certo? Depois, there is a table on the corner of the bedroom. Tinha uma mesa na esquina, no canto, não é, do quarto. And there are some jars on it. Tinha alguns jarros nisso, na mesa. Next to it, próxima mesa, there is a towel hanging on the wall. Então, uma toalha pendurada na parede. Between the window and the door, we can see a mirror. Those items may indicate that he used to wash his face or maybe even brush his teeth in this place. Então, quer dizer que ele fazia ali as suas necessidades, não é, de higiene, tipo lavar o rosto, escovar os dentes, talvez, dentro do próprio quarto, não é? Então, essa é a pintura de Van Gogh que retrata o quarto dele enquanto criança. E aí, baseado nessas informações que nós acabamos de ler, tem aqui algumas perguntas, não é? Existem similaridades. Vocês sabem o que é similaridades, não é? Então, coisas que são iguais, tanto na pintura do quarto do Van Gogh quanto no seu, certo? Quais são os objetos que estão no seu quarto, não é? No seu quarto, que a gente não pode ver no quarto do Van Gogh, certo? Há alguma pintura pendurada na parede do seu quarto? Algum retrato, algum quadro, alguma coisa assim? Não é? E você gostaria de pintar o seu quarto algum dia? Por quê? Ou por que não? Então, se você tivesse talento suficiente para isso, não é? Você gostaria de fazer uma pintura do seu quarto? Enfim, temos essas perguntas aqui inicialmente. E aí a gente passa para a página 163 do material didático, onde a gente vai ver o seguinte, tá? Vocês agora vão ler aqui para mim, de acordo com Vincent van Gogh, a pintura Sunflowers está uma das melhores que ele fez, certo? Sunflowers são girassóis. Bom, mas como ele se tornou o pintor dos girassóis, certo? Nós vamos ler aqui um texto para descobrir. E aí, vamos ter aqui, the first sunflowers, as primeiras flores, não é?
From a single sunflower to a vase full of them. Então, de uma pequena flor, uma única que ele havia pintado, não é? Ele pintou um vaso cheio delas. Depois, sunflowers in the south. As flores no sul. The painter of sunflowers, living none, meaning of the sunflowers. Então, vocês têm aqui um grande texto, não é? Que fala toda a história do Van Gogh com os girassóis. Por que ele gostava tanto de girassol, gente? Pelo amor de Deus, girassol é uma flor tão comum, né? Sei lá. Enfim, então, a gente tem aqui essas informações. E vocês vão escrever palavras ou sentenças que descrevam essa pintura. Então, vocês vão ler para mim este texto, certo? Isso vai demandar um pequeno tempo de vocês, não é? Mas vocês também podem usar os celulares para fazer essa atividade, certo? Ler o texto, descobrir basicamente fazendo atividade de skimming, o que esse texto está dizendo pra gente, e usar algumas palavras, tá? Para descrever os sunflowers, a pintura feita, tá? Pelo Van Gogh. E aí, para finalizar, no English and Culture, aqui já na página 164, certo? Para a nossa primeira atividade, a gente tem uma outra grande obra de Van Gogh, que é The Starry Night, Noite Estrelada, certo? Que é de 1889 também, não é? Junto com a pintura do quarto. E aí, vocês farão uma atividade para mim. Estão vendo aqui embaixo, tá? Com certeza vocês estão vendo, certo? Esses quadrinhos, bom, existem 11 deles. Vocês vão criar um 11-word poem, um poema de apenas 11 palavras, certo? Baseado na pintura Noite Estrelada, certo? Então vocês vão fazer em inglês. Não precisa rimar. São poemas que não possuem rima, né? Na maioria das vezes eles não possuem rima. Então você vai pensar em 11 palavras que estejam relacionadas, que tenham um sentido poético em inglês, e vocês vão criar aqui para mim. Van Gogh's greatness was never recognized during his lifetime. Então a grandeza de Van Gogh nunca foi reconhecida enquanto ele estava vivo. He only sold one painting and depended on his brother for support. He painted The Starry Night in 1989, 1 year before his death. The painting depicts a small town verified as his view from the hospital window at Saint-Rémy. The various interpretations of Starry Night come from Van Gogh's influences with poetry, personal religious conflicts, astronomy, depression, all of which convey Van Gogh's expressionism in creating his unique view of reality. Observe the painting. Então aqui diz que era da janela do hospital onde ele estava, ele conseguia ver, não é, a pequena cidade. E ele descreve The Starry Night, Noite Estrelada, certo? Ele fez essa pintura um ano antes da sua morte. E diz aqui que o Van Gogh ele só conseguiu vender um quadro na vida toda, não é? E dependia do irmão para se manter, certo? E aí, baseado nessa figura que vocês têm, nós vamos realizar uma atividade onde vocês vão criar para mim um poema 11 words, tá bom? Então, essa é a atividade de vocês. Lembrem que o poema é em inglês, por favor. Tá? Você não precisava nem eu dizer isso, acredito eu. Mas a gente vai realizar essa atividade e aí na nossa próxima aula a gente já começa com o nosso Grammar do Dare to Be. Tá legal, galera? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em segurança, ok? Lembrem de usar máscara ao sair de casa, lembrem sempre de usar álcool em gel nas mãos, evitar aglomerações também é importante. Tá legal? Bye bye, my friends, e vejo vocês no nosso próximo vídeo. See you!